Trabalhador pode ser demitido e recontratado como terceirizado? É uma boa pergunta. Com a aprovação da reforma trabalhista, acabou um pouco com aquela polêmica da atividade meio e atividade fim. Deixa eu te dar um exemplo para poder entender melhor a pergunta que eu fiz. As grandes empresas do setor têxtil, por exemplo, a produção de camisa, vou só dar a título de exemplo, essas empresas grandes, elas obrigatoriamente estão no lucro real ou no lucro presumido. Obrigatoriamente, porque elas não conseguem se enquadrar no Simples Nacional. Entretanto, sobre a mão de obra dela, ela paga uma taxa relativamente alta a título de INSS, cujas empresas do Simples não pagam. Pode chegar até 28, 28,5% de acordo com a atividade desenvolvida. É relativamente alto sobre o valor da folha. E aí, o que a grande indústria fez? Ela terceirizou a mão de obra dela. E isso desde os primórdios, antes da reforma trabalhista. Ela terceirizou a mão de obra dela. Por quê? Porque é mais barato contratar terceiros, que estão lá na modalidade do Simples Nacional, do que ela empregar. Isso sempre foi feito. Entretanto, se acabava criando uma ligação entre o terceiro e a grande indústria. Uma ação trabalhista que era movida contra a empresa terceirizada acabava refletindo na empresa contratante. E hoje ficou bem distinto isso em relação à legislação. Eu posso terceirizar essa mão de obra sem criar esse vínculo empregatício. É claro que tem umas atenuantes aí no meio, tem umas regrinhas que a gente tem que ficar atento. O exemplo da pergunta que eu dei é: eu demiti um colaborador, eu posso contratar ele como terceirizado? Perante a lei, não. A resposta é não. Mas por que não? Porque algumas empresas poderiam utilizar isso de má fé, para poder justamente escapar da parte do recolhimento do INSS, a gente chama de INSS parte empresa, para poder pagar menos esses impostos e até baratear o custo com a mão de obra. Entretanto, esse colaborador, na prática, pode isso acontecer. Vou dar um exemplo. O exemplo do setor têxtil mesmo. O encarregado geral lá pediu a conta porque ele vai montar uma facção para ele. E como o empregador conhece a mão de obra dele, sabe que é de qualidade, por que ele não pode contratar? A lei não permite. Eu confesso para vocês que não tenho ainda uma jurisprudência, não pesquisei também sobre esse assunto, em relação se ele sofrerá ou não alguma penalidade. Porque esse é um caso real. Realmente, na prática, isso aconteceu. E agora, a legislação vai nos impedir? A legislação nos determina que eu não poderia contratar esse terceirizado, que era meu empregado até ontem, num prazo não inferior a 18 meses. Complicado, né? Mas na prática isso aconteceu. A lei vai nos impedir de fazer isso? Complicado. A resposta é não, que não pode, está lá na lei. Eu não poderia estar contratando esse terceiro. Porque eu acredito que o legislador colocou esse dispositivo justamente para evitar a fraude. Porque como eu citei o exemplo anterior, eu, indústria, simplesmente demitir todos os meus colaboradores, transformarem eles numa nova pessoa jurídica e contratar esse terceirizado. Por quê? Porque eu vou escapar do INSS parte empresa. Então essa é uma pergunta um pouco complexa de se responder. Justamente pelo famoso planejamento tributário, que nesse caso seria ilícito, se você está utilizando a lei de forma incorreta. Mas a lei da terceirização não veio para nos ajudar? Sim, na verdade ela veio até para tirar da informalidade uma terceirização que sempre existiu. Então, em relação à pergunta que foi feita, de primeiro momento você não poderia contratar esse colaborador que você acabou de demitir. Agora, é claro que, vamos analisar do ponto de vista jurídico, se esse meu colaborador abrir uma empresa em sua essência, vai prestar serviço para terceiros, 1, 2, 3, eu acredito que nada me impediria de também contratar o serviço dele, porque está evidente que ele não saiu apenas para pseudo-terceirizar a mão de obra da minha empresa.
Espero poder ter colaborado de alguma maneira. Boa sorte e até o próximo vídeo.